a nossa programação do dia de hoje, né? A mesa número 1, que nós chamamos do nosso seminário Desafios do Desenvolvimento Local. Nós contamos com muito prazer aqui com 3 professores, 3 pesquisadores que são referência nacional em estudos industriais, com larga produção, com reconhecimento geral da comunidade acadêmica e científica. Eu acho assim, que dispenso maiores comentários, professores e apresentações. Eu vou ser extremamente breve, justamente porque nós temos pouco tempo e a nossa intenção é que a gente possa maximizar o tempo dos professores aqui. Nós combinamos com o professor Cassolato, com o professor Aquiles, com o professor Aiedo, que seria uma fala inicial de 30 minutos, em torno de 30 minutos, para que a gente possa ter mais tempo para a discussão, para o debate. Então eu gostaria também assim, de contar com a participação de todos e também com a compreensão de todos, que os professores tiveram que fazer um esforço muito grande de condensar aqui as suas ideias para que a gente possa então promover o debate. Nós vamos iniciar com o professor Cassolato. O professor Cassolato, como todos sabem, desculpe, o professor Aiedo vai falar primeiro. Muito bem, desculpe. Então, o professor Aiedo é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. E, então, eu acho que o professor Cassolato, como todos sabem, é professor titular da Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador da Rede CIST, desde 97, eu acho que a Rede CIST era aqui, Cassolato. Mas é mesmo? Então não sabíamos. E o professor? 97. Muito bom, muito bom. E o professor Aquiles? O professor Aquiles é professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recentemente aposentado. Foi professor também até recentemente e pesquisador da Unicinos. É pesquisador da Unicamp também, da professora Aquiles. Então, de imediato eu vou passar a palavra então, para o professor Aiedo, para que ele faça a sua fala. Sim. Bom dia a todos. Quero dizer que não é meramente formal isso, né? É um prazer estar aqui. Né? Apesar da corrida do final de ano, tudo que isso implica para quem trabalha na universidade, fora dela também, é sempre muito bom poder sair do muro da universidade, e sobretudo em tempos turbulentos como este. Temos o resultado final da organização para reitor, saiu ontem, para surpresa do universo. Surpresa do universo da galáxia. Tempos turbulentos, campanha, tudo isso, mas saímos do muro do campus, eu adoro isso, é muito bom para oxigenar, para ver pessoas, rever amigos, uma aula aqui, a Clarice está doente, né? E agradeço muito o convite e me deu a oportunidade de, pela primeira vez, pisar na FER. Conheço muito a FER, de publicações, obviamente, né? Mas nunca tinha estado aqui e muito interessante que eu estou aqui vendo. Quando eu sou convidado para eventos desse tipo, o convite sempre vincula temas, né? Convite com a mesa. Um evento que contém a mesa, a imagem que é esta mesa, contém várias mesas, no caso aqui 2. A primeira coisa que eu procuro fazer sempre é dialogar com o tema, para mim, internamente. Um tema como a mesa, o papel dos APRs, grandes empresas, cadeias produtivas. Eu me pus a pensar sobre o que dizer, um grupo de técnicos, de pessoas de universidade, como abordar o tema de maneira que pudesse, com sorte, gerar frutos. E eu, pelo que eu vi na fala de abertura aqui, na minha conversa com a Áurea ontem, o intuito é este, né? Nutrir reflexão para apoiar, tomar decisões políticas e tudo mais. Eu me pus a pensar e achei que poderia ser interessante. Eu vou testar a maquininha do Aquiles aqui. Opa. Me pus a pensar sobre o que falar. E tendo em vista essa tríade APRs, dinâmica produtiva territorializada, grande empresa e cadeia produtiva,
eu imaginei que ia abordar um pouco, em grandes pinceladas, que o tempo urge e hoje, né? Em grandes pinceladas, o que vem sendo chamado, às vezes, de maneira autoproclamada, de escola francesa da proximidade, poderia ser útil. A gente vai descobrir mais tarde. Essa é a proposta, portanto, da fala, que, eu confesso desde agora, fala que será calibrada, na sequência, com base na minha conversa ontem com minha amiga Alex. Uma conversa que tivemos no aeroporto, na vinda para cá, a sequência será a mesma, mas eu vou fazer ênfases, né? Colocar destaques, e no primeiro momento, ao preparar, eu não tinha imaginado, mas eu vou sim fazer isso. Proponho a seguinte forma de entrada do debate. Lá por 1857, 58, o velho barbudo, vocês todos certamente conhecem, ou pelo menos ouviram falar, chamado Marx, produziu os manuscritos, documentos preparatórios para o Capital, os famosos, famigerados Grundrisse. Isso era 1857, 58, a primeira edição do primeiro volume do Capital, o primeiro livro, saiu em 1867, também memória arbitrária. Nos Grundrisse, Marx faz uma abordagem muito interessante, que em parte reaparece depois do Capital, mas não com o mesmo nível de detalhamento. Uma abordagem em que ele fala sobre a importância das comunicações, dos transportes, para o processo de acumulação do capital. O capitalismo vence todas as barreiras. Esse processo de vencer barreiras, de tornar o mercado um mercado mundial, esse processo de fazer o capitalismo um sistema histórico, diria Immanuel Wallace, né, de abrangência crescentemente global, os transportes e as comunicações têm um papel crucial, tanto quanto a produção, a circulação, a comercialização, né, é algo igualmente importante. Para os transportes é tamanho, as comunicações é tamanho, que o espaço é aniquilado pelo tempo. Alguns traduzem como banalizado pelo tempo. Eu fiz direto a tradução dos Grundrisse em inglês, é aniquilado mesmo. Ocorre um processo, e o Marx destaca isso no texto, está em negrito, na edição que eu apresentei, o espaço é aniquilado pelo tempo. Tendo visto a velocidade com que as coisas acontecem, circulam, cada vez mais banal falar em distância. Isso era meados do século XIX. Na última década desse mesmo século, 1890, um economista, agora em inglês, não alemão, chamado Alfred Marshall, escreve e publica os seus princípios de economia política, uma visão introdutória, em cujo capítulo, na segunda metade, acho que é o Memória 11º, não lembro realmente mais, ele fala sobre economias externas. E ao falar sobre economias externas, ele discorre em 3 parágrafos que se tornaram quase clássicos, numa certa literatura, sobre a qual eu vou falar na sequência. Ele fala sobre a importância da localização de atividades produtivas em certos ambientes. Quando a empresa decide uma localização para si, memória, ele tende a permanecer nela por muito tempo, tendo em vista a importância de negócios semelhantes para a atividade da empresa que ali se localiza, etc., mão de obra e tal. Há um acúmulo de conhecimento tácito, suposto, que pertence à própria sociedade local, e tendo em vista esse ambiente, a gente pode colocar o adjetivo ambiente industrial, a atmosfera industrial, tendo em vista esse tipo de ambiente, os mistérios dos negócios deixam de ser mistérios. Ficam como se estivessem soltos no ar. O resto da frase não está aqui, no espaço, e até as crianças aprendem sobre esses mistérios dos negócios inconscientemente. Baixo o pano, levanta o pano no final do século XX, na era da chamada globalização. A metáfora do Marx sobre a aniquilação do espaço pelo tempo e a fórmula marxaliana que destaca a importância da proximidade do espaço como depositório, como esfera de transmissão de conhecimento, de impulso à inovação. Essas duas, de um lado metáfora, de outro lado fórmula, como que balizam, como que balizam
o debate sobre a globalização. De um lado, e um autor que destaca esse duplo balizamento é, por exemplo, Michael Stocker, um livro muito interessante chamado Visional World. Diz o Stocker, de um lado, aos que advogam, que acreditam que vivemos numa spaceless economy, uma economia sem espaço, sem localização necessária, uma economia de fluxos. Esses fluxos seriam transmitidos pelas hierarquias corporativas e as empresas são fruit loser, elas se localizam em qualquer lugar. Tudo que o Estado pode fazer é tentar se revelar sedutor. Por aqui uma atividade pertencente a uma empresa multinacional, por esse Estado, por uma região desse Estado, e siga a sua localização. De um lado isso. O espaço perde importância. Eu vou provocar com o Marx, seria ele aniquilado pelo tempo. De um lado isso. De outro lado, um tipo de argumento que, ao contrário, marca posição sobre a ideia de que o espaço é importante, space matters, o espaço é fundamental. E nesse terreno há uma profusão de abordagens, uma profusão de autores, com especificidades naquilo que eles dizem sobre a importância do espaço, a importância da localização, mas que tem em comum, se eu posso assim dizer, a ideia de que realmente pensar o desenvolvimento econômico significa, ou implica, ou deve, em grande medida, pensar a dimensão espacial do desenvolvimento. Isso é importante ser frisado pelo seguinte, entre outros motivos. Nós, economistas, eu pertenço também a essa palma, ao menos parcialmente, nós, economistas, somos muito seduzidos pela dimensão tempo. Desde o Adam Smith, em Guia das Nações, crescer, progresso, é movimento contra o tempo. Taxa de crescimento em 50 anos. Tempo. Ao longo do século XX, tornou-se crescentemente evidente, particularmente a partir das mudanças que aconteceram no pós-Segunda Guerra Mundial, que ao lado da dimensão temporal, nem em cima nem embaixo, ao lado, em grau de importância, a dimensão espacial do desenvolvimento é igualmente fundamental. As transformações que aconteciam naquele momento da história do século XX exigiam, colocavam isso. Países como no caso da Europa, que têm nas suas fronteiras nacionais diferentes nações. Pense numa França, pense numa Espanha, pense numa Itália, mesmo no Portugal, por exemplo. Dentro de fronteiras, dentro da artificialidade de fronteiras dos Estados nacionais, pode dizer isso, artificialidade, no certo sentido, você tem diferentes nações com cultura diferente, línguas diferentes, dialetos diferentes, formas de ver o mundo, em alguns casos, sociedades territorializadas que ostentam projetos de autonomia. Eu estou pensando sobretudo no País Basco, por exemplo. Pergunto para um basco quem ele é, ele dirá, sou basco. Em seguida ele esclarece, basco espanhol, basco francês, Biarritz. Num ambiente desse tipo, as desigualdades de desenvolvimento entre sociedades territorializadas funcionava e passou a ser visto como um rastilho de pólvora quase, capaz de levar, sobretudo no continente europeu, na Europa ocidental, levar a esgarçamento social e movimento de desagregação nacional. Rapidinho, os governantes incorporaram nas suas agendas públicas a dimensão espacial do desenvolvimento. Pensar desenvolvimento, ficou cada vez mais claro, implicava incorporar espaço, a dimensão, leia-se as desigualdades socio-territoriais. E em diferentes países desse conjunto, o Brasil não foi exceção, pense na Sudene, por exemplo, e pense nos Estados Unidos, igualmente, em certo sentido, desde os anos 30, o Roosevelt, o TVA, Tennessee Valley Authority, que foi torpedeado no Congresso pelos republicanos. Os caras acharam que era excessiva intervenção do Estado na economia, que está sendo. A partir de 45 é que, de fato, entra na agenda, de maneira recorrente, a dimensão espacial como algo muito importante. E as teorias e as análises avançaram. Os polos de crescimento, cuja paternidade é de um francês, o François Perroux, que fez escola, a ideia de lógica exógena de renda política, regiões pobres, como desenvolvê-las, atrai investimento de fora para dentro.
né? E vamos, com sorte, que esses investimentos se transformem em atividades motrizes que possam mover o seu entorno com propagação de efeitos dinâmicos, pobres e por exemplo, marcou época. 9 entre 10 países do mundo que tentaram enfrentar as desigualdades regionais se apegaram à ideia de polo, com frustrações que não foram poucas. Basta recordar o bom humor italiano, né, olhando os polos petroquímicos e siderúrgicos do sul da Itália, criados pelo governo italiano no final dos anos 60 e 70, catedrais no deserto, ou seja, enclaves. A capacidade de promover o crescimento econômico com mudança estrutural de desenvolvimento, né, certo? Foi pífia, tendo em vista a fragilidade das interligações. Amontou-se as frustrações, a economia mundial avança no terreno tecnológico, não dá para prolongar aqui, mas que revitaliza o papel das pequenas e médias empresas. O pêndulo do, vamos chamar assim, exógeno, cada vez mais se desliza para o lado do chamado endógeno. Vamos olhar para dentro das regiões. Vamos ver o que elas possuem como estoques que possam ser promovidos para gerar desenvolvimento. Um livro, sempre há livros, né? Você controla o tempo, tá? E sempre há livros na jogada, né? Você tem o Marx, o Judício, o Marx, sempre há livros. Um livro que teve inegavelmente importância nesse processo de estimular o olhar para as condições realmente locais foi um livro publicado em 84, George Sale. O título é The Second Industrial Divide, a segunda ruptura industrial. Com um subtítulo muito interessante, se eu não errar de memória, as condições para o desenvolvimento, para o progresso, alguma coisa assim. Esses caras, andando pela Itália, entre Roma e entre Milão e Turim, descobriram a Emília Romana e começaram a falar do modelo emiliano. Regiões com áreas meio urbano, meio rurais, pulverizadas de empresas de menor porte, formando aglomerações especializadas, roupa aqui, espaguete lá, Parma, né, comida, alimentos, né, peças de motocicleta lá, Modena, Vicenza, tudo aquilo lá. Aí os caras dizem o seguinte: olha, a saída para a crise do Fordismo, a saída para o capitalismo, isso era começo dos anos 80, é o modelo emiliano. Bom, a gente lê isso, a gente se lembra disso hoje, é o meu caso, e sorri. Né? Mas não sorri de deboche, não, a gente sorri da ingenuidade. Né? Da ingenuidade. A saída para a crise do capitalismo na segunda metade do século XX, no final do século XX, é a difusão do modelo emiliano. Agora, não se pode cuidar desses caras, é o papel que eles tiveram na divulgação para um público que forma opinião. Pode não gostar disso, eu também não gosto, mas é verdade. O público que escreve, fala e lê inglês, divulgar para o mundo acadêmico, né, anglo-saxão, e coisas diferentes da divisão espacial do trabalho, a la Lipietz, a la Dori Massey, diferentes dos polos de crescimento de um Peru, de um Budiville, estavam acontecendo. E que pensar a política de desenvolvimento implicava se debruçar sobre essas coisas que estavam acontecendo. Né? Eles divulgaram isso. E desde então só fez crescer a massa de publicações, refletindo análise, estudo de casos, etc, etc, etc. Em todo o mundo, e o Brasil foi tocado por isso igualmente, como outros países da América Latina, tipo Argentina. Mas eu fiz uma breve. Essa é uma das flexibilizações que não estavam previstas, mas conversando com a aula eu fiz isso. Então, nesse processo, nesse acúmulo de massa crítica a respeito da dinâmica territorializada, diferentes grupos tiveram diferentes contribuições. Podemos pensar na escola californiana, o Stopper, o Scott, Richard Walker, por exemplo. Né? Podemos pensar nos distritos industriais, na vertente italiana, justamente, digamos, fundadora, né? Beccatini, Garofoli, Brusco, Bianchi, enfim, a Roberta Radelotti, Major, né? Ou o lado britânico de Sussex, o IDS. Aí é o Smith, John Humphrey, Kaplinski, eu acho que mexeu um pouco por aí, enfim. Pensemos na escola escandinava, o Bauer, né, em Trier, cuja pilotagem, eu acho que liderança intelectual pertence ao Ben Ack Lundvall. A ideia de learning economy, né? Na globalização, aprender é fundamental. Vamos falar de uma economia da aprendizagem, e daí deriva a ideia de learning region, região de aprendizagem, ou seja, um espaço
de relações locais e regionais, em que a aprendizagem coletiva, porque ela é sempre coletiva, interativa, ocorre sobre uma base espessa de instituições que favorecem a aprendizagem, favorecem a interação. Nesse caudal e a outros, há uma derivação rural desse debate, que ele é muito industrial. Na fala de abertura aqui, falou-se em indústria todo o tempo, vocês perceberam? Né? E de fato, isso faz justiça ao acúmulo de reflexão sobre isso. Distrito industrial marshalliano, distritos italianos, industriais, certo? Enfim, mas há uma derivação rural para isso, e ganha visibilidade na década de 90, sobretudo. O CIRAD, francês de novo, né? Eu não vou lembrar o que a sigla significa aqui. O CIRAD propõe uma derivação para pensar desenvolvimento em meio rural, cujo centro de gravidade é a noção de sistema agroalimentar localizado, que representa a sobreposição da cadeia produtiva agroalimentar, produção agrícola tornada alimento com origem territorial. Né? Deve pensar no vinho da Serra Gaúcha aqui, ou na agricultura do litoral de Santa Catarina. Então, com território, cadeia produtiva. A sobreposição, tudo isso teoricamente, conceitualmente, é o que se chamaria de sistema agroalimentar localizado. Cultura, cooperação, conhecimento acumulado de geração para geração, são palavras, expressões, noções que estão no centro desse debate. Derivação rural, por um debate que é eminentemente industrial. Contribui para esse debate industrial alguns franceses, e aí eu vou chegar na princípio, né? Alguns franceses gostam de, espero que não tenha francês na plateia, os franceses gostam de, tem papéis protagônicos, né? E o Peru, como é, enfim. Mas tem um pessoal aí que se subdivide, se distribui entre Paris e a província, né? Particularmente Bordeaux e Toulouse, uma rede de pesquisadores que se auto-intitula Escola Francesa da Proximidade. Estou de olho no relógio aqui. Então, esses caras eles formam essa pretensa escola, eles consideram ser uma escola, desde os anos 90. Os nomes, alguns são mais conhecidos, outros menos. O primeiro ali é o Jean-Pierre Gilly, um cara que era de Toulouse e se transferiu para Bordeaux. Ele escreveu bastante sobre a teoria da regulação, tá? E sobretudo a ideia de regulação local, que significa governança. Isso aí, governança territorial, né? Mas tem outros caras, o Claude Dupuy, ele é um quantitativista, o André Torre de Paris, tá? E tem o Perrard, o Vallée, eu acho que nem é francês, eu acho que ele é holandês, enfim. Mas é um grupo, tem mais gente, não é só isso não, que formam essa escola da proximidade, que deriva da junção, da convergência de dois programas de pesquisa. Estou chamando aí 2 agendas, né, de pesquisa. De um lado, os caras que estudam economia industrial, dinâmica empresarial, que passaram a se interessar pelo espaço, uns mais tardiamente do que outros. Finalmente se interessaram, né? Economistas industriais que passaram, olha, o espaço, space matters, espaço é importante. De um lado, desse grupo. De outro lado, economistas espaciais, da ciência regional, por assim dizer, urbano-regional, economistas que sempre trabalham com a dimensão espacial, que passaram a perscrutar as possibilidades analíticas e considerar a dinâmica corporativa, a dinâmica empresarial. O que esses caras queriam de maneira muito ampla? Simplesmente explicar a natureza dos efeitos de proximidade. E ao fazer isso, endogeneizar o espaço na teoria econômica. Essa endogeneização, muitos outros fizeram antes deles, né? Tentaram fazer de uma maneira ou de outra. Por uma janela que eles vão tentar explorar na sequência disso, eles acreditam terem contribuído bastante para isso, né? Eu vou é muito grande essa citação, mas eu vou dizer o seguinte: eu vou destacar o que eles dizem sobre território e sobre proximidade. Eu acho que no tempo eu posso depois colocar alguma coisa para o debate. Algo que eles dizem sobre território é que o território não deve ser entendido a priori. Ou seja, o território é um resultado da análise. O território é um construto histórico. Ele espelha, ele reflete o que empresas
instituições, grupos sociais fazem num dado ambiente de relações. É um construto histórico, por exemplo, tá certo? E a parte sublinhada da citação destaca isso. Né? De repente, lá no fundo, ninguém está chegando, ele diz assim, ó, o território é um conjunto historicamente constituído de atividades econômicas interligadas, como P&D, design, produção e comercialização. Coordenado de várias maneiras por firmas, centros de pesquisa e outras atividades, agências de cunho econômico, mas também por governos locais e por outras instituições sociais e políticas. Tá certo? Portanto, o território é construto histórico que reflete o que ocorre no ambiente de relações e ele deve ser descoberto pela análise, ao invés de ser considerado existir dentro desse marco teórico, né? Considerado existir aprioristicamente. Tá certo? Outra coisa fundamental, e aí eu vou avançar para aquilo que dá nome à escola, é que o território deve ser visto como fruto da combinação de diferentes formas de proximidade. A palavra proximidade é uma palavra polissêmica, pode ter vários sentidos. Como a palavra governança, pode ter vários sentidos. O que os caras propõem aqui é falar de proximidade de três maneiras distintas. Certo? Podemos falar de proximidade geográfica, que é o par antagônico de mediação, afastamento. Considerações de custo para transporte, etc., entram em cena na percepção da proximidade geográfica. Nesses ambientes de proximidade geográfica, você detecta externalidades, fruto da circunstância da proximidade. Se eu me localizo perto de um fornecedor, terei o benefício pecuniário da proximidade geográfica, mas nada mais além disso. Tá certo? Diferente é o que se chama de proximidade organizacional, que envolve questões de complementaridade produtiva, que envolve divisão espacial do trabalho, divisão técnica espacial do trabalho. Certo? É esse tipo de proximidade que permite falar de ações coletivas, no intuito de galgar degraus na competitividade, etc, etc. E há um terceiro tipo de proximidade, que é a institucional, geográfica, organizacional e institucional, que tem a ver com sistemas de representação, pontos de referência, comportamentos canalizados de maneira a atingir resultados coletivos, fruto de adesão, de compromissos, mesmo entre rivais, em nome de metas a serem alcançadas, etc, etc. Um ponto interessante a destacar também é isso. E esse tipo de proximidade é visto pelos autores como um alicerce da proximidade organizacional. A esses três tipos de proximidade, a gente pode associar diferentes configurações espaciais. Numa aglomeração em que ocorra só a proximidade geográfica, não se pode falar efetivamente de dinâmica sistêmica, por exemplo. Certo? O que muda quando a gente consegue detectar proximidade organizacional, processo de especialização, de complementaridade, etc. E quando há resultados que envolvem flexibilidade no uso dos recursos, uma cooperação forte em nome de, passando por cima de arestas, de rivalidade e tal, pode-se falar em proximidade institucional. A sobreposição desses três tipos de proximidade é interessante para a gente poder pensar sobre território. Existência de território. E, portanto, num certo sentido, haveria aí algo de um certo caráter operacional, analítico. Né? Rio Grande do Sul, detectar a presença de possibilidades para entrar com política de promoção. Vamos descobrir o território analiticamente. Então, esse é um pouco o que eu estou pensando aqui para falar disso. Vou terminar dizendo o seguinte, ó, esse tipo... Deixa eu correr aqui no slide. A ideia de governança que essa análise propõe não se restringe a processos meramente locais, endógenos. Os caras falam de hibridização de proximidades institucionais em nível local e em nível global.
Então, pensar em desenvolvimento local nesses termos significa ir além de propostas estritamente endógenas locais, a lá, por exemplo, Vasquez Baqueiro. Né? Envolve pensar mediando o local com o global. Tá certo? E esse global aí representado pela presença de unidades produtivas pertencentes a grandes empresas. É a alusão às grandes empresas do título da mesa. Né? Tá certo? Certo? Os trabalhos mais interessantes feitos no âmbito dessa escola envolvem o fenômeno da localização de filiais, de unidades pertencentes a grandes grupos empresariais, de abrangência global, localização em aglomerado, clusters. Estudos sobre Toulouse com o setor aeroespacial, por exemplo. Como se pode pensar sobre a possibilidade da inserção de uma unidade que pertence a uma mega empresa num ambiente com proximidade geográfica, institucional e organizacional, como podemos pensar para promover o desenvolvimento? E aí entra em cena, nas análises, considerações sobre o papel da unidade no grupo ao qual ela, a unidade, pertence. Considerações sobre o nível de diálogo, de interação entre a unidade que se localiza na localidade e o tecido anfitrião. Tá certo? E no Brasil, portanto, e aí deixa eu correr. No Brasil, portanto, estudos nessa direção caberiam e seriam frutíferos na minha percepção para realidades como, por exemplo, o aglomerado automotivo da região metropolitana de Curitiba, por exemplo. Né? Por exemplo, o tecido produtivo institucional ligado à atuação da GM em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Ou a própria produção aeronáutica em São José dos Campos. Dinâmica industrial de um lado, dinâmica territorial do outro. Uma forma específica de ver território, considerando uma tríade de proximidades que se articulam mais ou menos em certos ambientes. Tudo isso é ferramenta de análise que essa escola propõe. Repito, escola autoproclamada, que não tem exclusividade analítica sobre essas coisas, sobre as quais ela se debruça, mas que eu creio que, no mínimo, instiga tentativas de análise sobre realidades concretas. A ideia de território como algo não dado analiticamente, sim descoberto pela análise, forçando olhar as diferentes formas de proximidade, a mim me parece bastante interessante, bastante produtivo. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, depois a gente pode dizer mais alguma coisa. Obrigado. Muito obrigada, sobretudo pelo esforço que se mantém no tempo. Certamente nós vamos ter espaço para ter uma bela discussão. Antes de passar a palavra para o professor Cassolato, eu gostaria só de referir o que é a Rede CIST, porque na minha pressa de não ocupar o tempo, eu acabei referindo a ela assim. A Rede CIST é rede de pesquisas em sistemas e arranjos produtivos inovativos. Eu gostaria então, professor Cassolato, que o senhor tendo sua fala, imediato. vincular a questão
uma ação, de uma abordagem analítica do território estrito senso ao sistema mundo de produção. E é em cima dessa leitura que eu preparei algumas coisas para falar. E evidentemente, uma estrutura diferente, que eu vou tentar sintetizar uma perspectiva sobre a crise que está vivendo, como são as grandes empresas nesse período de crise do capitalismo atual, né, que a gente pode pensar no sistema mundo de produção comandado pelas grandes empresas, e como é que a gente pode olhar o território local. Eu vou usar uma metáfora que eu tenho usado ultimamente, que teve no Brasil há pouco tempo, isso, né? E a gente talvez deve terminar com uma discussão bem generalizada sobre o melhor do no fundo, o primeiro ponto é o seguinte: a gente passou por mais de uma década discutindo essa questão do desenvolvimento em base no território no Brasil, com uma série de sucessos e, digamos, pontos ainda a serem equacionados e discutidos. Acho que o balanço positivo, que a gente coloca de volta a dimensão territorial no eixo central da política, e, portanto, isso vem muito superior ao que a gente tem que pensar que vivemos um período extremamente preocupante. Esse período é preocupante porque é uma crise que é uma crise que já vem do capitalismo há mais de 20 anos, ela se aprofunda mais recentemente, e a gente está vendo muitos sinais de esgotamento. Eu sou da crise que acho que a gente talvez esteja no final, no início da crise, então vamos começar a ter tempos mais estáveis e complicados pela frente. Mas ela, de uma certa maneira, parafraseando algumas coisas que nos disse o professor François Chenet, que teve muito recentemente, muito amigo de vários de vocês aqui, essa é uma crise que sinaliza o final do regime de crescimento puxado pela dívida nos países industrializados, e onde a gente tem problema sim, está num ambiente fechado aqui, acho que deve ser dito que os problemas e, portanto, nos preocupar com isso. E associada a ela, como parte dela, a gente tem que dizer que no aprofundamento de uma crise ecológica com a mudança climática, com a mudança fiscal, que se coloca como ponto inicial. Ela tem sido caracterizada, entre outras coisas, por uma mudança nas relações econômicas e políticas entre os diversos países, acelerada pela crise, por parte dela, o papel da China, que todos conhecem, o declínio da hegemonia norte-americana, uma profunda crise social, política, também econômica, social na União Europeia, não diretamente, mas também acompanhada por uma crise semelhante no Japão, e a gente tem uma crise de governança global muito significativa. Eu acho que a gente esse período é marcado muito mais por uma rivalidade e menos por uma cooperação entre os diversos países. Ela sinaliza o final de um período de crise de longo prazo, que, de uma certa maneira, foi capaz de se estender, tendo em vista o estabelecimento de um regime de crescimento de escala global, que foi caracterizado por uma coexistência de dois regimes complementares. Um dos países velhos do centro, com o domínio do capital financeiro de uma forma significativa, e que foi fundado em dívidas públicas, privadas, nossas públicas, que são usadas de maneira muito clara, com apoio governamental, primeiro dos países anglo-saxões, e depois os países foram sendo puxados por esse regime, mas ao mesmo tempo os países chamados emergentes, você também um regime pouco diferente, começou a ser enfrentado de uma forma gradual e de uma forma acelerada mais recentemente, onde a gente poderia dizer que o capital local subordinado ao capital internacional constrói um regime de crescimento fundamentalmente baseado nas exportações, independente das importações dos países centrais e militares. Não é à toa que a ênfase nas exportações foi colocada no âmbito da política nacional desde os anos 90, nos anos mais recentes. Isso aconteceu em todos os países que se viram. Às vezes a gente vê muito políticas para a pouco pensando na exportação como seu destino final, mas isso é um assunto que também nós temos que deixar para o
ele foi baseado no aprofundamento de um regime de produção e consumo em massa, onde as TICs tiveram um papel fundamental porque elas permitiram o aprofundamento desse regime que já se mostrava descontado há mais ou menos 20 anos atrás. Ele foi simplesmente, a gente sabe bem disso, a China e os Estados Unidos funcionaram como dois membros principais desse regime. A perspectiva de aprofundamento, que no tempo não permite que a gente tenha detalhe, o importante é que os dados nos mostram claramente o descolamento da produção em escala global das finanças, né? Enquanto os ativos financeiros sobem nessa taxa que vocês vão pela linha azul, né? Essa escala global, lá da Nafis, o PNB global cresce a taxa muito inferior. E o outro lado dessa moeda, né, a China explica muito isso, mas não apenas, é que a explosão de uma piora na distribuição de renda em escala global, esse gráfico é do caso norte-americano, a gente percebe que depois dos 30 anos de avanço do capitalismo, a gente percebe um descolamento significativo. A China também faz parte disso. A China teve um índice de Gini piorado significativamente nos 20 anos, hoje o índice de Gini da China é pior do que os Estados Unidos. Né? E já tem uma situação muito. Bom, rapidamente, quer dizer, nesse regime, nesse período, você teve uma mudança, eu acho, significativa na forma de organização das grandes empresas capitalistas, e é fundamental a gente ter um pouco claro. Elas passam, os passos da UNCTAD são muito claros em relação a isso. As principais corporações internacionais, de 82 mil, elas são responsáveis em 1990 por 6,6% do PIB mundial e menos de 20 anos depois, em 2009, elas eram responsáveis por quase 11% do PIB mundial. Elas tomando esse processo de aprofundamento da crise, mas elas, de uma certa maneira, passam por transformações significativas no seu formato organizacional. Tá? E, de uma certa maneira, depois de a gente ter alguns avanços teóricos significativos, particularmente através do trabalho do Stephen Heine, dos anos 60, né? Que induziam a criação do que podemos chamar de economia política das empresas internacionais, o avanço mais significativo da escola anglo-saxã foi muito a partir de uma visão evidentemente neoclássica da teoria da física. Né? Acho que mesmo falar de Gandhi e outros, eles seguem muito essa perspectiva de olhar a firma internacional como uma espécie de uma especial da firma. Né? Eu acho que talvez a gente encontre em alguns autores hoje em dia alguma percepção um pouco diversa, né? Do que são essas empresas transnacionais. Eu posso, volto a dizer, por profundas transformações nos últimos 20 anos. Né? Elas se organizam de uma forma significativa, portanto, eles querem tratar como um tipo de firma específica, como os autores anglo-saxões nos tentam convencer. Né? Em primeiro lugar, elas passam a funcionar como um grupo de empresas, como um capital coletivo de diversas formas de articulação. Né? Esses grupos, eles constituem uma estrutura onde o controle financeiro passa a ser absolutamente fundamental, dominando as atividades industriais. Né? Pode dizer que há muito tempo as transnacionais já desenvolveram atividades financeiras, mas nas duas últimas décadas o papel das finanças se altera e se aprofunda de uma forma significativa. Né? E talvez a gente possa dizer que uma das características fundamentais, né, é que elas passam a ter uma capacidade, isso é permitido mais uma vez pelas tecnologias de base eletrônica, de construir um espaço global integrado com operações financeiras, industriais, inclusive tecnológicas, sendo organizadas de uma forma absolutamente combinada. Então, eu não vou ter tempo de entrar em detalhe em cima disso, mas a gente tem algumas referências interessantes, particularmente o trabalho mais recente do professor Serpati, que tenta analisar as relações sobre a tecnológica do comércio. O importante é que a estrutura de controle das transnacionais, pelo capital financeiro, ela afeta profundamente tanto o padrão de concorrência ou de organização da produção do mercado global, como a própria estabilidade financeira do mundo, aquela situação do mercado. Então, é mais interessante, talvez, a hora de você ter recebido isso
pela internet no período mais recente, saiu um artigo muito interessante, bem 2, 3 anos atrás, que é o primeiro esforço com sucesso, eu acho, de se tentar compreender esse elo de ligações de alianças internacionais. Então, e foi um estudo feito com 43 mil, uma das maiores empresas internacionais, que conseguiu identificar elos de ligação de controle de propriedade, né, estabelecendo mais de 1 milhão de nexos entre o controle de capital dessas empresas. Mas o mais importante aí é que, de uma certa maneira, 80% dessas empresas elas são absolutamente concentradas por um grupo são comandadas por um grupo muito pequeno de empresas. O centro desse bloco de capital são basicamente 150 empresas, uma boa parte delas, as principais de 50 empresas do setor financeiro, controlando esse centro. Né? O que nos leva, de uma certa maneira, à conclusão de que o capital financeiro domina, de uma certa maneira, muito mais essas empresas do que no período mais recente. É o exemplo da General Electric, trazido para de forma, a gente percebe que os rendimentos de uma empresa chamada não financeira, uma boa parte dela é do setor financeiro, o que explica talvez um pouco esse período de crise que a gente tem a ver, seja hoje, quando alguns paradoxos aparentes são manifestados. Um deles é que a gente vê as grandes empresas com um estoque, uma quantidade de lucro retido muito grande, que não estão com uma vontade de investir. Evidentemente, essa inovação faz parte dessa questão. Bom, vou passar um pouco rápido, porque isso são apenas considerações que a gente possa fazer com relação a esse aspecto específico do capital financeiro, que chega, volto a dizer, a tomar o aspecto das questões tecnológicas. Chegar lá, não se reflete. Bom, como é que essas empresas ordenam e o impacto que isso possa ter na organização de produção em escala global? Eu entendo o conceito da cadeia global de produção, eu acho que tem que ser compreendido, de uma certa maneira, além das suas características principais. O conceito de cadeia produtiva, de cadeia de valor, de uma alta dimensão, é um conceito evidentemente de relações técnicas da produção. A gente tem que ter muito cuidado quando olha esse conceito, porque não podemos esquecer de que nessas relações técnicas existe a questão do poder, que é uma questão muito significativa, o poder, no caso, é dado por quem controla essas relações em escala global e que é capaz de transferir, digamos, pedaços de processo da cadeia produtiva de um local ao outro, em vista do seu papel exercido a poder. Vamos pegar apenas um exemplo mais recente, que é o exemplo dos estoques brasileiros, porque há uma expectativa de investimento para da empresa que monta os produtos da Apple, a Foxconn, para fazer uma fábrica de iPad, que é o grande viagem do capitalismo no momento. O exemplo do iPad ilustra muito bem essa questão das cadeias de produção. A gente percebe, por exemplo, um estudo muito interessante sobre como é que se distribui o valor da produção do iPad. O preço de mercado foi de $500 em 2009, a margem da Apple, que era do cérebro de 25%, alguns pedaços significativos das peças e partes que fazem parte do iPad eram produzidos em diversas regiões do mundo, mas basicamente quase todas elas com uma apropriação muito pequena do valor final. Aí está eu estou olhando isso. Então, a gente está aqui. O importante é que quem monta a Apple, a China, ela é responsável por aproximadamente $2,5 de um preço em 2009 estimado em 499. A gente está falando de volta de 2% do preço total para quem monta o produto final. O que fica na China. Mesmo se você pensar que quem faz os outros produtos que são
são muito importantes como elementos desse produto, né? Os que estão feitos na Coreia são 7 a 8%, em Taiwan 2 a 3%, no Japão 2 a 3%, quer dizer, essa é uma cadeia global típica, né? Onde o cérebro comanda 25%, a distribuição fica com mais de 23%, tá? E o que de fato sobra para os países que entram de uma forma subordinada é muito pouco. Né? Aí tem uma outra informação sobre uma fábrica que está sendo lançada essa semana, ou esses meses, né, 2, 3 meses